Atenção, rapaziada, atenção, peço atenção de todos, porque chegou o momento de anunciar esse casal que vai vir agora aqui pro palco do Scream 2019, trazer ainda mais conteúdo para vocês. Peço que todos se acomodem, a gente sabe que o calor do momento é grande, é aquela hora do network cremoso de ser feito, trocar contatos, ideologias, etc, etc. Mas eu preciso que realmente todo mundo se acomode. Quem vai para outro espaço, fica à vontade. Quem vai assistir mais uma palestra aqui, por favor, senta e fica direitinho, porque é hora de chamar esse casal massa. Rapaziada, seguinte, aqui na Barroquinha, eu sempre disse, né? Quem aqui já tava anteriormente vai ficar? Alguém? Alguém? Já estava aqui? Todo mundo é novo? Você já estava? Vai ficar? Quem veio de outro lugar, por favor, levanta a mão aí, só para eu pegar a visão. Peraí, Léo. Ok. Ó, quem veio de outro lugar, eu preciso passar a regra aqui da Barroquinha, tá? Eu não sei como é lá, mas aqui é assim. Se veio pra cá, tem que passar energia. Então, quando chamar o coleguinha aqui no palco, é pra bater palma valendo, entendeu? Se não bater palma valendo, é expulso da sala, imediatamente. Porque aqui tem que ter energia em respeito aos orixás que estão aqui na outra sala, né? Os nossos ancestrais também que fizeram parte disso aqui. Então, tem que ser com energia, beleza? Bom, como eu disse, a entrevista que estava marcada com o Diego Lins, do Quebrando o Tabu, não vai rolar porque ele não pôde comparecer ao evento, mas é claro que no maior evento de criatividade do Nordeste, a gente tem criatividade para resolver o problema. E resolver sempre da melhor forma. Por isso, eu chamo aqui no palco esse casal sensacional. Primeiro as damas, claro, né? Francis Cardoso, por favor, suba aqui. Palmas para Francis! Palmas para Francis! Gostei disso. Seja bem-vinda, meu amor. Tudo bem? Obrigada. Tudo ótimo. E agora eu vou chamar o seu digníssimo. Se não bater palma, vai morrer na saída. Viu? Casal maravilhoso, velho. É massa. Tem um monte de casal que briga e vocês trampam junto. Impacta as pessoas juntos. Eu acho isso legal. Por favor, aqui no palco do Scream Festival, Rafael Santana. Palmas, rapaziada! Seja bem-vindo, Rafa. Tamo junto. E misturado, sentem-se aí. Vocês podiam sentar assim juntinhos mesmo, né? Coisa fofa. Dá um beijinho, um selinho, só um selinho. Ah, desculpa. Foi mal. Alguém falou um casal, eu pensei que era casal mesmo. Eu sou um idiota, viu, velho? Rapaziada, o tema da palestra agora pouco importa, porque o projeto deles é incrível. Hoje, agora, vocês vão conhecer aqui no Scream Festival o podcast Pele Preta em Salvador. Fique à vontade. Então, gente, boa tarde a todas. Nossa, estão com fome, pessoal? Boa tarde. Então, queria pedir licença, queria pedir a bênção para pisar nesse espaço, que é um espaço sagrado, é um espaço incrível, é um espaço que eu gosto muito. Queria agradecer a produção do Festival Scream, que está nos tratando assim de forma incrível. Obrigada por mais esse espaço. Estamos felizes e emocionados de verdade, porque acabamos de fazer uma oficina na sala multiuso da FGM e foi uma oficina gratificante, foi uma oficina bem bacana, a turma estava cheia e falar sobre pele preta em Salvador nos emociona. Então, vamos lá. Meu nome é Francis Cardoso, eu sou produtora cultural, sou uma mulher preta, mulher de axé. Trabalhei há alguns anos na Secretaria de Cultura do Governo do Estado. Atualmente ministro algumas palestras com estudantes de escolas públicas e algumas privadas, a depender do convite. Então, estamos aí, podem me contactar depois, caso queiram. E escrevo alguns textos, né, de forma bem aleatória mesmo, uma coisa bem particular. E sou uma das idealizadoras e apresentadoras do podcast Pele Preta em Salvador. A gente vai apresentar um pouquinho da nossa dinâmica, da nossa experiência para vocês. E é isso, eu vou passar a palavra aqui para Rafael, que é o companheirão que divide os microfones e todo o trampo comigo e com toda a equipe. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou Rafael Santana, sou jornalista, eu trabalho na TV Bahia, escrevo para o Globoesporte.com, eu sou colunista do Jornal Correio, eu tenho um quadro sobre afroempreendedorismo no G1 Bahia e no Jornal da Manhã, da TV Bahia. Sou apresentador, roteirista e editor do podcast Pele Preta em Salvador. Enfim, a gente preparou, na verdade, e ministrou
uma oficina na sala da Gregório de Matos, como o Francis falou, e a gente foi chamado para substituir o palestrante que teve um problema com o voo. Então a gente vai fazer uma dinâmica diferente, né? Porque não dá para a gente fazer uma oficina aqui de produção de podcast, então a gente vai manter os slides que a gente fez, né, explicando o passo a passo do nosso podcast, da nossa produção de podcast, mas assim vai ser mais um bate-papo, a gente vai abrir para perguntas também depois. Eu queria fazer uma pergunta para começar. Todo mundo aqui sabe o que é podcast? Alguém sabe o que não é? Alguém não sabe o que é? Mas então, eu fiz essa pergunta na oficina porque ela pode parecer boba, né? Só que não é. Quando a gente começou a fazer o nosso podcast, o Pele Preta em Salvador, a gente percebeu que muita gente não sabe o que é podcast. Muita gente vinha perguntar: Rafa, o que é podcast? O que é isso que você está fazendo? Então, podcast, assim, basicamente são séries em áudios que se assemelham a um programa radiofônico, só que com a comodidade, né, e a praticidade de você poder ouvir a hora que você quiser, fazendo o que você quiser, porque os podcasts eles podem ser baixados, você pode ouvir via streaming, então você pode fazer, a comodidade é essa, você pode fazer um podcast malhando, fazendo faxina na casa, enfim, fazendo no deslocamento casa-trabalho, o que quer que seja. O nosso podcast ele tem o objetivo de relatar experiências de pessoas pretas com a cidade de Salvador, e essas experiências elas estão relacionadas ao racismo, né? O nosso racismo do dia a dia. A gente lançou 4 podcasts em novembro com temas variados. Falamos sobre colorismo, sobre racismo estrutural, falamos sobre racismo no ambiente educacional e também sobre a ausência de lideranças negras no mercado de trabalho. E tem um pequeno teaser do nosso podcast que a gente fez, a gente recortou alguns trechos que achamos interessantes para apresentar na oficina. Eu gostaria que ele fosse reproduzido agora, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, lindas e lindos. Eu sou Francis Cardoso, produtora cultural, mulher preta, nascida e criada em Salvador, Bahia, e apresentadora do podcast Pele Preta em Salvador. O podcast Pele Preta em Salvador é um espaço para compartilhar a vivência de pessoas negras em nossa cidade. É um lugar para trocar experiências, para refletir sobre a nossa relação com essa Salvador, que ao mesmo tempo em que é a capital com a população mais negra do país, é também uma cidade estruturada a partir de relações racistas. Nós faremos 4 podcasts e em cada um deles vamos apresentar um caso real. A partir desse caso, a gente vai abrir para discussão. E o tema de hoje é colorismo. Vamos ao caso? Esse termo, assim, às vezes dá um nó na cabeça da gente, porque no fundo é discutir racismo mesmo, né? Porque o racismo brasileiro, ele é fenotípico, né? Então, quanto mais traços negroides, mais racismo a gente vai sofrer. Então, isso tem a ver com a cor da pele. Quanto mais retinta, mais racismo a pessoa sofre. Quanto mais traços negros, mais racismo a pessoa sofre. Isso envolve tamanho de boca, de nariz, cabelo crespo. Para as pessoas que têm a pele clara, que elas ficam naquele limbo ali ainda, tipo, mas eu tenho a pele clara, então, não, por que eu sou preto? Por que eu sou negro? Porque eu sou negra, assim minha pele é mais clara. Não necessariamente elas se percebem enquanto pessoas pretas nesse universo, porque elas não são colocadas, elas nem fazem parte do universo das pessoas brancas, porque obviamente elas não têm os traços, e nem fazem parte do universo das pessoas negras com pele mais retinta, porque as pessoas até não aceitam determinados discursos, porque não entendem que essas pessoas também passam pelo processo de racismo. Eu sou homem preto, eu morei a minha vida inteira num bairro pobre e tive privilégios. Se você não reconhece que você tem privilégios
mesmo estando numa posição abaixo na pirâmide ali, você tem privilégio. Se você não reconhece, você começa a acreditar em meritocracia. Sim. Sabe? Com certeza. E assim, eu não mantenho relações com pessoas que acreditam em meritocracia. Tá? Não me venha com meritocracia. Unicórnios, meritocracia não dá. Tem condição. Então, gente, falar um pouquinho só sobre podcast, né? O podcast tem crescido muito no Brasil, ele já está consolidado nos Estados Unidos e no Brasil ele vem crescendo bastante. 4 entre 10 internautas, eles já escutaram podcast, mais da metade desses 56 milhões eles escutam com regularidade. Então, é algo para a gente ficar de olho. E o nosso podcast, ele tem um olhar especial para a produção de conteúdos afirmativos, né? E aí eu acho que o Fran vai falar um pouquinho sobre isso para a gente. Então, eu queria só saber aqui, por favor, levantar a mão. Quem tem o hábito de ouvir podcast? Bacana, interessante. Então, é o seguinte, quando eu falei isso e as pessoas fizeram umas caras engraçadas lá na oficina, que para a gente falar sobre questões de conteúdo, produção de conteúdo afirmativo, eu dei uma pesquisada no Google, né, antes da gente construir essa oficina. E o que eu achei mais interessante é que quando eu pesquisei sobre a importância disso, eu não tive nenhum resultado. Significa que a gente fala pouco sobre a importância de se construir conteúdo afirmativo. Quando a gente fala sobre conteúdo afirmativo, automaticamente a gente tem o link com ações afirmativas, que são as ações que são criadas, que precisaram ser criadas, na verdade, para suprir a necessidade de pessoas que sofrem uma certa desvantagem em relação ao sistema onde elas vivem. Então, assim, essas pessoas são enquadradas como minorias, mas hoje já entendemos que não somos a minoria. E aí eu estou falando de grupos específicos que são atingidos por essas desvantagens. A gente está falando de pessoas pretas, a gente está falando do grupo LGBT, a gente está falando de mulheres gordas, a gente está falando também de mulheres, e por aí vai. Então, assim, políticas precisaram ser desenvolvidas para suprir a necessidade de contemplar esse público em determinados espaços, como política de cotas, enfim, políticas afirmativas. Então, por conta dessas políticas, surge a importância de a gente criar conteúdos que deem conta de transmitir a informação sobre essas políticas, sobre essas ações afirmativas. Então, por isso, é importante que a gente construa conteúdos que falem sobre ações afirmativas, que a gente construa conteúdos de políticas afirmativas. E o Pele Preta surge através dessa necessidade. Essa foi uma pergunta que a gente lançou lá para o pessoal, se você tivesse um podcast, sobre o que seria. E é de fundamental importância quando a gente trata de um podcast, de uma ideia, a gente saber exatamente sobre o que a gente quer falar. Então, assim, aqui agora a gente vai falar basicamente sobre a nossa experiência, vai passar um pouquinho pela construção do podcast, mas a nossa experiência específica em relação à construção desse conteúdo, que é um conteúdo afirmativo, usando a plataforma do podcast, usando não a plataforma, mas assim, a ferramenta podcast, né? Vamos falar um pouquinho sobre como foi o nosso processo de planejar isso. É isso, a gente dividiu em 4 elementos, né? O nosso passo a passo da produção do podcast. O primeiro é o planejamento e ter uma ideia, né? Basicamente, você tem que ter uma ideia. Mas eu fiz questão de grifar isso, né? O ter uma ideia, porque eu passei a minha vida inteira tendo ideias e engavetando todas elas. Eu acho que isso é muito importante, porque a partir do momento que eu entendi que eu estava, né, me auto-sabotando, eu decidi colocar minhas ideias em práticas. Eu me considero uma pessoa muito inventiva e criativa, e aqui eu imagino que muitas pessoas aqui tenham passado por isso, de ter uma ideia, achar a ideia brilhante, achar que vai
impactar na vida de muitas pessoas, e aí no dia seguinte você já começa a colocar uma dificuldade, você fala assim, poxa, mas tem isso aqui, acho que isso aqui não vai ficar legal, e no terceiro dia você simplesmente desiste da sua ideia. Então, assim, tenha a ideia e siga adiante com essa ideia, né? E a partir dessa ideia a gente define um formato. Qual o formato do podcast que você quer? Vai ser um podcast humorístico, de entrevista, de bate-papo, vai ser um podcast ficcional, tem alguns podcasts ficcionais muito bons. Então, a partir da ideia, você decide o formato, e do formato você parte para a duração do podcast, que é algo muito importante. Tem podcasts de 10, 20, 30 minutos, 1 hora. Eu sugiro sempre podcasts mais curtos, porque você precisa compreender que as pessoas vão te escutar fazendo outras atividades, desenvolvendo outras atividades. Então, quanto mais longo for o seu podcast, maior é a chance de a pessoa dispersar e não escutá-lo até o final. O nosso podcast tem mais ou menos 30 minutos. A gente idealizou ele para ser um podcast de 20. A gente viu que em 20 a gente não conseguia abarcar tudo que a gente queria, e aí a gente decidiu fazer um podcast com 30 minutos, mas a questão da duração, ela é muito importante e vai impactar diretamente no roteiro, que é o próximo tópico que a gente vai falar. Mas antes eu queria que Francis contasse como foi que surgiu a ideia de a gente fazer esse podcast. Sim, e eu queria pontuar aqui, quando você fala sobre essa questão de prosseguir com a ideia, a gente sabe que para a gente que é preto, prosseguir com a ideia é um processo ainda mais difícil, porque a gente se auto-sabota o tempo inteiro. E a gente é sabotado pelo universo o tempo inteiro, né? As pessoas sabotam a gente, a família sabota sem nem saber que está sabotando muitas vezes, os amigos e por aí vai. Então, assim, tem uma coisa que é muito importante, que é você se cercar de pessoas que acreditem na sua ideia. Isso foi um processo muito importante para a gente colocar o Pele Preta em Salvador na rua. E como é que o Pele Preta surge? Eu falei aqui que eu escrevo alguns textos, no Instagram mesmo, textão. Eu sou aquela pessoa que escreve textão no Instagram. E eu escrevo textão falando de mim. Eu não escrevo textão falando a partir de ninguém. Eu escrevo textão falando a partir das minhas vivências. Eu gosto de citar a Conceição Evaristo, porque isso é um conceito dela, quando ela fala sobre escrevivências. E é exatamente isso que eu faço. Eu escrevo sobre o que eu vivo, sobre o que eu passo, sobre o que eu sinto. E no meu segundo texto, eu tive um retorno muito bacana, muito interessante, de pessoas falando: olha, sua história é muito parecida com a minha e eu nunca tive coragem de expor, eu nunca tive coragem de compartilhar isso com ninguém. É interessante perceber que outras pessoas passam pelo que eu já passei. E a partir disso, vieram amigos, pessoas próximas falarem: escreve mais, não para de escrever, mas faça além de escrever. Você precisa compartilhar isso de uma outra forma. Então, busque pessoas que possam te ajudar a projetar isso de outra forma, a crescer isso, a compartilhar, espalhar, enfim. E aí, estudamos juntos, né? Nos conhecemos há 12 anos. Eu, Rafael, Ivna, que está ali sentada, que é a nossa mídia digital. Levanta o bracinho, Ives. Que é uma mulher preta também maravilhosa. E temos ainda mais um integrante fundamental na equipe, que é o Danilo Pestana, que também estudou com a gente na Faculdade de Comunicação. Fiz produção cultural, Rafael fez jornalismo. E, enfim, estamos falando de um produto que comunica. Como é que a gente vai transformar todo esse turbilhão que passa na cabeça de Francis em um produto? Conversei com essas pessoas, marcamos uma reunião e a coisa foi simplesmente... Ela foi fluindo de forma muito, muito tranquila, porque a maior parte dessa equipe é composta de pessoas pretas. Então, assim, como falar da vivência de pessoas pretas? E aí a gente entrou nessa discussão de qual seria o nosso diferencial, o que a gente vai trazer de diferente para as pessoas. E a partir dessa reunião de pauta surge, de forma muito fluida, mas muito profissional já, o projeto Pele Preta em Salvador. Ele vem com a proposta de dar voz mesmo a essas experiências, as nossas experiências, minhas experiências, as experiências de Rafael e as experiências de outras pessoas, as experiências dos nossos convidados. A gente sempre traz a
Nos 4 primeiros episódios, tivemos uma convidada por programa e também buscamos falas de outras pessoas. Então, isso é inserido nos programas, nos episódios. Então, é uma troca, é um compartilhamento de informação, porque a gente fala sobre a experiência de ter a pele clara em Salvador, mas ser uma pessoa preta. Então, a gente fala sobre colorismo, mas como é esse colorismo na cidade de Salvador, que é a cidade mais preta fora da África? Como é que funciona isso? Como é que funciona para você? Tem gente que nunca nem ouviu falar sobre colorismo. Tem gente que nem sequer entende o conceito de racismo estrutural na prática. Então, a nossa ideia era trazer informação e fazer com que as pessoas entendessem como é que isso funciona de forma prática. E a gente tenta fazer isso de forma bastante descontraída mesmo, é um bate-papo. É um bate-papo muito tranquilo, mas é um bate-papo bem estruturado. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de se ter um roteiro. Porque não basta a gente ter a ideia, a gente tem a proposta, a gente tem a equipe, a ideia é bacana, é interessante, mas e aí? A gente vai simplesmente pegar, sentar no microfone, a gente tem o equipamento, falar. Não é exatamente assim. Aí eu vou passar agora para a Rafa explicar um pouquinho, porque, na verdade, ele é que faz os roteiros e faz a parte de edição. A gente pensa juntos os temas, toda a equipe, e pensa convidados que podem falar sobre esses temas, né? Pessoas que convivem com a gente ou pessoas um pouco mais distantes. Então, assim, ele que traz muito forte para mim, inclusive, essa questão da importância do roteiro, porque até então eu não era uma coisa familiar para mim. Eu sou produtora, não é o meu trabalho. No meu trabalho, o roteiro funciona de outra forma. Então, ele trouxe de forma brilhante a importância do roteiro para um podcast. Sem um roteiro, gente, o podcast ele pode até funcionar, mas eu acredito que ele não vai funcionar de forma redondinha, perfeitinha, bonitinha. Você vai acabar se perdendo, né, se você não tiver um roteiro. Francis falou, né, que no nosso podcast é uma conversa assim muito tranquila, muito leve, mas tem suas dores também, né? A gente recebe assim uns baques com depoimentos que a gente escuta, né, dos nossos convidados, e às vezes a gente para refletir, dá uma vontade de chorar, né, dá uma dor no peito, né? Porque falar de racismo dói, né? Falar de racismo, apesar da gente viver todo dia, é dolorido. Eu acho que esse foi o grande pulo, né? A gente começou a idealizar o nosso projeto a partir das experiências pessoais de Francis, mas a gente percebe que essa experiência pessoal de Francis tem muito a ver com as experiências das pessoas pretas que estão na nossa cidade. E é aí que as pessoas começam a se enxergar. E a gente percebe isso no retorno que a gente tem. É a partir desse momento que a gente entende o quanto o nosso projeto ele é importante. Vou até assim, fugir um pouquinho do script só para lembrar que eu lembrei de um retorno que a gente teve, né, numa roda de conversa depois que saíram os podcasts, de algumas pessoas que falaram sobre como é estranho a gente falar o tempo inteiro no podcast que somos pessoas pretas. Eu sou homem preto, Francis é mulher preta, e as pessoas passaram a vida inteira tentando tentando encontrar outras formas para se referir a nós, pessoas pretas, como moreno, ou escurinho, ou qualquer coisa do tipo. Cor de brigadeiro. E esse retorno foi muito interessante para a gente de ouvir, porque falou, poxa, que legal que vocês assim falam preto, eu sou preto, sem nenhum problema, mas não tem problema, eu sou preto, né? Eu acho que isso mostra um pouquinho da importância. Voltando para o roteiro. O roteiro vai te dar o norte do podcast. Se você não tem um roteiro, você acaba se perdendo. Eu falei da questão da duração, né, que é importante você definir a duração do podcast, e ela vai estar interligada com o roteiro, porque você precisa pensar num roteiro de uma forma que vá se encaixar no tempo que você tem. Não adianta você ter conteúdo para falar durante 1 hora se você só tem 30 minutos de podcast, porque isso aí só vai prejudicar você na hora que você for fazer a edição do material, que eu vou falar um pouco mais para frente. Eu queria só... Pode falar. Não, eu queria pontuar, porque assim, essa questão do roteiro, para mim, foi um divisor de águas mesmo. Por quê? Até então, eu
criei o hábito de falar, mas simplesmente falar. A gente sabe que a gente é tolhida o tempo todo, a gente é silenciada o tempo todo. E aí, Rafa vem com a novidade, quando a gente gravou o nosso piloto, e a gente percebeu que a gente se perdeu nesse piloto, e aí não, vamos roteirizar. E aí, no primeiro dia, logo na semana seguinte que a gente regravou o piloto, eu fiz assim, roteirizar? Eu não vou conseguir seguir isso. Não tem condição de eu falar de forma natural e seguir um roteiro. E a gente testou e deu super certo. Eu me senti muito mais segura com um roteiro a seguir, porque exatamente a gente equilibra ali o tempo e tenta dizer o que a gente precisa dizer dentro daquele tempo, seguindo exatamente o passo a passo. O nosso podcast, quando eu falo que ele é leve, é porque ele é muito fluido, porque a gente tem um script, a gente tem um roteiro, mas ele é um bate-papo. Ele não é lido. O convidado responde na hora. Então, assim, a gente não volta e faz de novo, e depois volta e faz de novo. Por isso a importância do roteiro. E quando a gente lançou o podcast, a gente fez um evento de lançamento, a primeira coisa que eu perguntei quando o Rafa chegou foi, e aí, tem roteiro? Aí ele, não, amiga, não tem roteiro. Eu, não, mas eu vou ficar perdida sem roteiro, tem que ter roteiro. Ele, não, amiga, hoje não tem roteiro. Então, assim, eu realmente me acostumei com o roteiro, eu me habituei com o roteiro, porque ele é isso, ele é um norteador mesmo. Sem um roteiro, eu acho que é possível que fique uma coisa bastante solta naquele processo ali, naquela narrativa. Vai chegar um momento, a gente tem tanta coisa para falar, sobretudo quando a gente fala sobre racismo, sobretudo quando a gente fala sobre racismo em Salvador, que a gente quer falar, dar conta de todo o conteúdo que a gente precisa e a gente se perde mesmo. Então, eu acho que o roteiro, ele é um elemento chave, assim, para quem quer fazer podcast. Ele meio que te puxa para o chão, né? Assim, tem roteiros que eles são na íntegra para ser lidos, né? Por exemplo, se você vai ouvir podcasts ficcionais como Negra Voz ou como o Negro da Semana, são podcasts que de fato você faz um roteiro para você ler ele inteiro. Obviamente que você não vai parecer que está lendo, porque senão fica chato, né? Fica enfadonho. O nosso é meio que um misto. A gente tem a parte que é lida, que é mais ou menos a nossa introdução, mas depois a gente parte para o bate-papo, e aí no bate-papo não tem como você tá lendo. O que a gente faz é o seguinte, a gente coloca algumas informações que vão nortear a conversa, como nesse, por exemplo, da falta de lideranças negras no mercado de trabalho, que eu trouxe uma pesquisa que foi realizada com as 500 empresas de maior faturamento no país, e que onde foi constatada a ausência de pessoas negras em cargos de liderança no mercado de trabalho. Pronto, a partir desse tópico, o bate-papo se inicia, mas a construção do roteiro ela é fundamental. Depois do roteiro, a gente vai para a gravação mesmo do podcast. A gente grava o nosso podcast num estúdio, porque um dos integrantes da equipe, ele tem uma agência de comunicação digital, então ele tem um estúdio no escritório dele, e a gente faz essa gravação lá. É ótimo, porque a estrutura é boa, isolamento acústico, os microfone direcional que capta o que você fala de maneira perfeita. Quando você vai editar, você não tem trabalho. Só que a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das pessoas que fazem podcast. E tem diversas maneiras de você gravar um podcast. Você pode comprar um gravador, tem pessoas que fazem com gravador do celular, que dá para fazer também. Agora você precisa acondicionar um espaço, por exemplo, você precisa estar numa sala fechada, sem barulho, não dá para você fazer num lugar aberto com carro passando, com gente gritando. Você precisa, se você vai gravar, não vai gravar com um microfone que vai ali captar de maneira perfeita o que você está falando, você precisa estar nesse ambiente, né, esse ambiente controlado. Mas dá para você fazer com o gravador do seu celular, não com o gravador de áudio do WhatsApp, mas com o gravador do seu celular. Se você colocar o fone no celular e falar pelo microfone do fone, a captação ela é melhor do que falando diretamente para o celular. Então, assim, são dicas, são recursos que você vai utilizando para gravar um podcast, se você não tem à disposição um estúdio para fazer inicialmente essa gravação. O tópico seguinte é a edição. Eu separei 3 editores de áudio
O que eu utilizo para editar o nosso podcast é o Adobe, é o primeiro da imagem. Só que o que eu indico para quem está iniciando é o Audacity, porque além de ele ser gratuito, ele é mais intuitivo, ele é mais fácil de mexer. O Adobe e o Sony SoundForge, que é o último, eles já são um pouco mais complexos. Nada que um tutorial do YouTube não ajude vocês a mexer. Eu, quando tenho dúvida, eu já tenho experiência de mexer com editor de áudio desde a época da faculdade, porque eu trabalhava em rádio, então eu não tive tanta dificuldade assim. Mas eu recorro algumas vezes a tutoriais no YouTube quando eu tenho alguma dúvida para fazer a edição do nosso podcast. Então, assim, se você está começando e não tem nenhuma experiência prévia com editor de áudio, eu indico o Audacity, aí depois você já aperfeiçoando o seu trabalho, você pode migrar para um dos dois. Depois disso, depois da gravação, a gente faz a publicação. A gente usa esse terceiro, o Spreaker. Nesse Spreaker você consegue agregar o seu podcast e compartilhar para as outras plataformas, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcast. Nosso podcast está nesses 5 lugares, nesses 5 locais: Spotify, Deezer, Spreaker, Castbox e Google Podcast. Então, se você tem interesse em começar a fazer um podcast, entra no site do Spreaker e dá uma pesquisada, é gratuito, você consegue colocar lá o seu podcast e passar para as outras plataformas de maneira gratuita. Tem a opção paga também, que você tem uns recursos a mais, você pode, por exemplo, monetizar o seu podcast, mas por enquanto a gente não faz não, a gente usa a versão gratuita e é o que já nos satisfaz. Esse TapLink é um agregador de links. A gente disponibiliza os links em todas as plataformas num link só. Isso facilita na hora de você divulgar o seu podcast no Twitter, no Instagram, no WhatsApp. Você agrega todos os links em um link só, e aí quando você manda, né, você mandou no WhatsApp, a pessoa vai olhar, beleza, eu tenho Spotify, vai lá e já cai direto no Spotify. Eu tenho Deezer, eu prefiro ouvir pelo Castbox. Então, é outra ferramenta interessante para vocês usarem esse agregador de links, o TapLink. Divulgação, a gente divulga basicamente no Instagram. A gente usa muito o Instagram para divulgar os nossos pessoais e o do Pele Preta, que é esse endereço aí que vocês estão vendo, Pele Pretaça, que ficou até interessante, porque o Pele Preta em Salvador, né, acabou ficando Pele Pretaça. Ficou incrível isso para a gente. É a nossa plataforma base, assim, é o que a gente mais usa. A gente não usa o Facebook, mas pode ser interessante para vocês, a depender do público, para quem tem a intenção de fazer um podcast. E o Twitter também pode ser uma ferramenta bacana, uma ferramenta bacana de divulgação. A gente... Como o próprio Facebook também, né? A gente não faz a divulgação no Facebook, mas a depender do produto e do seu público-alvo, vale a pena você fazer a divulgação no Facebook também. Eu acho, aqui tem um Instagram, que eu acho que a maioria das pessoas tem Instagram e é uma ferramenta ótima para divulgação, mas não esqueçam do Twitter. O Twitter é muito forte. O Twitter tem um poder de disseminação assim inacreditável. Então, ótimo, massa, Instagram, continuem, mas fiquem de olho no Twitter, não descartem essa ferramenta, não. Pronto. Além das redes sociais, a gente fez um evento. Esse foi o evento que eu falei, que eu perguntei para o Rafa se tinha um roteiro. Eu sou produtora cultural, então para mim é muito natural lançar qualquer coisa através de um evento. E esse evento, ele ajudou a gente a potencializar para que as pessoas ouvissem mesmo, para que as pessoas conhecessem, para que as pessoas soubessem o que a gente estava fazendo, o que a gente tinha parido um projeto. Então, assim, a gente teve um apoio muito bacana. A gente fez o evento ali no Malembe. Eu não sei se vocês conhecem. Quem não conhece, por favor, conheçam. É um bar maravilhoso. E é um bar que casou muito com a nossa proposta, porque
as donas do bar são 4 mulheres pretas. A proposta do bar é abraçar... Desculpa, gente, eu estou um pouquinho assim, é porque... Não sei, eu gosto de estar mais perto das pessoas e aqui me deixou um pouco engessada. Então, por favor, me deem esse descontinho. Então, assim, o Malembe é um espaço muito agregador, ele é um espaço criado para atender esse público, atender o público preto de Salvador. Então, elas são mulheres incríveis, são mulheres super receptivas e casou muito com a nossa proposta. Então, a gente conseguiu ter, no dia do lançamento, clientes do bar, amigos, pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre o que era um podcast, pessoas que já ouviam podcast, a gente conseguiu agregar essa galera e foi um evento muito bacana. Eu acho que esse evento deu um boom, deu um diferencial mesmo para a nossa proposta inicial, que era colocar o projeto na rua. Né? A gente tinha pensado em começar ele... Não, vamos construir um projeto para vender esse projeto. E depois a gente falou, sim, mas... Quem somos nós? Como é que a gente vai entrar e vai vender assim? Então, a gente precisava construir um portfólio. A gente precisava ter material para que as pessoas entendessem qual era a nossa proposta, sobre o que a gente estava falando. Porque vender esse tipo de conteúdo, comercializar, monetarizar, ainda é um caminho das pedras, é um pouco complicado. Né? A gente está falando de pessoas pretas, a gente está falando de racismo, a gente está... transmitindo a informação sobre o que é racismo, sobre o racismo latente que a gente vive todos os dias. É sobre isso que a gente fala. Por mais didático que seja, por mais dinâmico que seja, a gente está falando sobre racismo, a gente está falando sobre as nossas experiências e sobre como isso impacta, de fato, nas nossas vidas pessoais, profissionais, sabe? Então... monetarizar esse tipo de conteúdo ainda é muito complicado. A gente entende que é importante que ele seja produzido e a gente entende que é possível, sim, monetarizar, mas a gente ainda está ali, né, caminhando, fazendo o caminho das pedras. E a gente, assim, você falou... É engraçado, você falou da... nós estamos produzindo conteúdo negro, mas, assim, nós estamos produzindo conteúdo negro em dezembro, porque, assim, tem muitas... empresas ou veículos de comunicação que acham que só é importante falar do negro em novembro, por causa do Novembro Negro. Então, essa é uma grande dificuldade, essa é uma luta, né, de você falar do negro o ano inteiro. Você não, sabe, você não está falando de data, você não vai encaixar a pessoa negra num mês específico, como o Novembro Azul ou como um Outubro Rosa. Você precisa falar do negro o ano inteiro. Esse é o desafio, convencer as empresas. Muitas empresas fizeram ações muito bacanas em novembro, mas em dezembro, e janeiro, e fevereiro, sabe, vai esperar rodar o ano de novo para falar em novembro? Então, assim, essa é a grande questão. Pronto, esse daí era o tema da nossa oficina, acho que não se encaixa aqui. A gente vai abrir para perguntas? Vamos abrir para perguntas. Esse é o nosso Instagram, por favor, sigam. Escutem o nosso podcast, deem retorno, falem com a gente, tirem dúvidas, estamos super à disposição. Assim, é um projeto muito novo, a gente está realmente engateando, estamos muito felizes mesmo por esse contato com o festival. E queria agradecer. A gente adora feedback. Agradecer. A gente adora feedback, então, por favor, ouçam e digam pra gente, olha, não tá legal, melhor aqui, sugiram esse tema, fala sobre isso, é muito bacana pra gente ter esse retorno. E é isso, a gente vai abrir para as perguntas agora, porque só temos 10 minutos. E aí, alguém quer fazer uma pergunta? Alô, alguém? Quer? Vamos lá, agora, com licença, meu bem, fala seu nome, fica à vontade. Obrigada. Oi, meu nome é Alana, tudo bom? Oi, Alana. Então, eu gosto muito de podcast, estou com um projeto também com outra amiga. Uma dúvida que me vem sempre é a questão da monetização, assim, como você ganha dinheiro com podcast em streaming e toda essa questão. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, se possível. E eu gostei muito de quando você fala do roteiro, porque eu também acho uma questão bem interessante. E eu queria também que você falasse um pouco mais sobre a questão de dicas de roteiro mesmo, de como você monta a partir dos temas, considerando o tempo que você tem para isso. É isso, obrigada. Tá, massa.
Sobre a questão da monetização, no Spreaker que eu falei para vocês, a gente usa a versão gratuita, mas na versão paga você consegue monetizar ele por streaming. Eu acho que o caminho para se ganhar dinheiro com podcast é mais com publicidade mesmo. Tem alguns podcasts que já estão ganhando dinheiro com isso, não sei se vocês conhecem. Tem um podcast de Renata Lopretti, que ela é apresentadora do Jornal da Globo. O assunto é excelente. Se vocês escutarem ele, hoje sábado não tem, mas se vocês escutarem de sexta, na introdução vocês já vão ver. Esse podcast é um oferecimento do Bradesco Prime. Tem podcasts daqui da Bahia que já estão sendo patrocinados. Deem uma pesquisada no podcast chamado Negro da Semana. É muito legal e eles já estão sendo patrocinados. Acho que o caminho é mais ou menos esse. Sobre o roteiro, assim, roteiro é uma coisa muito específica, depende do tipo de podcast que você quer fazer. Para um roteiro ficcional, eu acho que você precisa considerar mesmo todos os elementos do roteiro, né? O arco dramático, de você ter um ápice. No nosso caso, é um roteiro de bate-papo. Então, o que a gente faz? A gente entende que a gente precisa ter uma parte de apresentação limpa, fluida, e essa parte precisa ser lida, de preferência, assim, parecer que a gente está lendo. E aí, beleza, a gente definiu o tema. A ausência de lideranças negras no mercado de trabalho. O que é que a gente pode discutir a partir desse tema? E aí, pesquisa. A gente achou essa pesquisa realizada pelo Instituto Ethos com as 500 empresas de maior investimento, de maior faturamento no país. E aí a gente vai colocando, dividindo por tópicos e as outras questões vão surgindo no bate-papo. Por exemplo, tem um dado dessa pesquisa que ele é muito preocupante, né, que fala sobre a subrepresentação da mulher negra no mercado de trabalho, que, se eu não me engano, não lembro o número exato, mas se eu não me engano, 0,4% dessas empresas tem mulheres negras no seu quadro gerencial. Né? Isso é um absurdo, né? E aí, a partir desse tema, eu pergunto para as meninas, era Francis e Alessandra, que é publicitária, como é o sobrenome dela aí? Alessandra Fernandes. E aí, a partir desse tema, a gente fala, vocês se sentem representadas no mercado de trabalho? E aí a discussão flui. Então, essa questão do roteiro é muito do produto que você vai fazer. Tem uma dica que é bacana, que é o trabalho de pesquisa mesmo. É importante que se ouça muito podcast. Muito. Eu não tinha o hábito de ouvir podcast, por exemplo. E hoje eu não ouço tanto quanto eu gostaria, mas eu ouço. E, assim, quando você começa a ouvir, você entende o formato de cada um. E aí é importante você descobrir qual é o seu formato. O nosso, a gente tem questões específicas, né? A gente tem um caso, a gente busca um caso para falar sobre aquele tema específico. A gente busca um convidado para falar sobre aquele tema específico. E a gente, para além disso, além das nossas histórias, porque a gente fala também sobre a nossa vivência, a gente traz áudios de outras pessoas. Então, assim, é um compartilhamento gigante ali de experiências e de informações de diversos pontos de vista. Então, o interessante é que você faça o exercício de ouvir podcasts diferentes, com temáticas diferentes, com formatos diferentes, para você entender sobre o que você quer falar e mais ou menos qual formato você quer seguir, para a partir daí você criar esse roteiro, você construir esse roteiro. Então, eu acho que o processo de ouvir muitos podcasts é muito importante também nesse processo. E às vezes as coisas confluem, né? Por exemplo, o último podcast que a gente fez foi sobre racismo no ambiente educacional. E o caso que dá o pontapé no nosso podcast é uma mulher negra, diretora de uma escola, que é apresentada ao secretário do município de Camaçari, e ele fala para ela, você não tem cara de diretora. Porque você não tem cara de diretora, né? E aí a gente consegue dialogar esse caso com um áudio de outra mulher negra que é coordenadora pedagógica
e que ela relata o episódio em que ela estava sentada na sala dela, enfim, despachando, entrou a mãe de um aluno e disse, eu quero falar com a coordenadora. Ela falou, eu sou a coordenadora. Ela, eu quero falar com a coordenadora. Mas, senhora, eu sou a coordenadora. Não, eu quero falar com a coordenadora. Então, a gente consegue fazer esse diálogo e aí vai trabalhando e desenhando isso no roteiro. Mais alguma pergunta? Fechamos, então? Então, assim, a gente agradece a presença desse casal massa. Francis, Rafa, obrigado por terem vindo. Podcast Pele Preta em Salvador. Vou ouvir depois. Eu Ouçam, gosto. por favor. Obrigada, Gosto, gente. gosto. Obrigada, Inclusive, se vocês quiserem aprender mais sobre o roteiro, também tem um programa na Piatã FM sensacional. 18 horas, o nome é Buchicho. É um cara maluco que apresenta lá, vocês podem ouvir. Segunda a sexta. Tamo junto e misturado. Gente, daqui a pouco, pra gente encerrar em grande estilo, vai ter uma palestra massa aqui. O tema é só esse aqui, ó. Cannes Debriefing, o que eu aprendi como jurada do maior festival de criatividade do mundo. Preciso falar alguma coisa? Não, né? Um intervalo rápido, a gente volta já com mais Screen Festival 2019.